Beleza, Jodel? Então me dá retorno aí, por favor. Jodel Santana, o sergipano meio abaianado, tá ligado aqui no Radar Noticioso. O negócio é o seguinte, mandar um abraço carinhoso também pro seu Joaquim, tá ouvindo o programa em Caçapava, na Vila Menino Jesus. Lano Brito, você falou de Partido Novo, tô ligado aí, hein? Tive lá com o Zema em Belo Horizonte, o homem tá revolucionando o estado de Minas Gerais, é isso aí. Tá bem cotado, viu? O Zema, pelo amor de Deus, viu? Se pelo andar da carruagem vai dar um couro, uma chibatada, ou como diz lá no Rola Cabaça, né? Vai dar uma chinelada na turma toda. Meu caro Antônio Mota, bom dia. Bom dia, Lano, Luciana, ouvintes aqui desse Ramevale, Jornal Radar Noticioso. Ramevale, Rádio Metropolitana Vale. Isso. A sigla parece meio estranha, né? Ramevale, Rádio Metropolitana Vale. Tudo bem com você? Tudo jóia. A sigla pode ser estranha, mas o programa é excelente. É bom, né? Radar Noticioso. Eu, para comprar essa ideia lá em 88, quando eu fui da Piratininga para a Metropolitana, nossa, Radar Noticioso. Aí comprei a ideia, estou nele até hoje. Ô Mota, você já é candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Exatamente, Lano. Antes de começar a falar, eu queria deixar aqui para você uma pequena lembrança. É o plano de governo do Estado de São Paulo do deputado federal Vinícius Poit, nosso pré-candidato, agora candidato a governador do Estado de São Paulo. Então esse é o Vinícius plano de Poit. Ele teve no debate domingo, gostei, viu? Da Band. É, estava muito bom, gostei da participação dele, viu? Isso. E aqui o plano de governo do Vinícius Poit. as principais ideias, né? Aham. Bom, né? Sim, Lano, desde a convenção a gente já foi oficializado como candidato. A única coisa que temos que esperar um pouquinho ainda é a questão do número de campanha e do pedido de votos, que a legislação eleitoral somente permite a partir do dia 16 desse mês. Faltam poucos dias. A partir do dia 16 já pode pedir voto. Pode pedir voto, pode falar o número, pode divulgar. Por enquanto, só as ideias e as propostas. Muito bem, gente. Então está aqui a proposta de governo de Vinícius Poit, que hoje é deputado federal, jovem, né? 35 anos. 35 anos, creio que é o mais jovem candidato ao governo de São Paulo. Teve no debate da Band com o Elvis Celso, com o Rodrigo Garcia, com o Tarcísio de Freitas e também com o Fernando Haddad. Foi um debate com aquelas regras, né, muito comuns nessa... Deixa até o candidato um pouco travado, porque as perguntas são divulgadas previamente, o candidato também já anota a resposta, acaba se engasgando até na leitura, mas entre mortos e feridos deu para conhecer um pouco, pelo menos dos 5, né? Deu para conhecer um pouco, deu para que a população, de uma maneira geral, conhecesse um Puxa aí o pouquinho... microfone pertinho de você. Que a população, de uma maneira geral, conhecesse um pouquinho do Vinícius Poit, que não era tão conhecido, digamos assim, apesar de ter sido o deputado federal com a maior quantidade de votos em 2018 do Partido Novo, apesar de ter sido líder da bancada paulista por 2 anos, mesmo tendo uma bancada lá em São Paulo com poucos deputados federais, ele conseguiu ser o líder da bancada paulista. Então, é uma pessoa altamente competente, altamente qualificada, está preparado para governar o nosso estado de São Paulo. Bom, falar da sua candidatura, como é que está o trabalho aí? Já está correndo, a Justiça Eleitoral já autorizou os veículos de comunicação concessionados, né? Deixar bem claro que quando se trata de um veículo que tem concessão do Ministério das Comunicações, ele tem regras a obedecer, né? Porque tem muita gente aí se apresentando como jornalista, radialista, entrevistador e etc e tal, e o que não falta por aí é ista, né? Tem até lista de pseudos comunicadores rolando por aí. Deixar bem claro, né, que as emissoras concessionadas, elas têm regras e têm que obedecer à Justiça Eleitoral. Então, no nosso caso aqui, já com o pé no chão, cabeça em cima do pescoço, como fazemos há tantas eleições, orientados pela Justiça Eleitoral. Então, o candidato não pode ainda divulgar o número e muito menos pedir voto, mas ele pode falar que é candidato. Então, a gente pede um certo cuidado para que ele não seja prejudicado. Aliás, no programa de hoje,
estaria também o Eduardo Cury, mas me ligou, Lano, vamos remarcar, porque eu estou com a garganta aqui, realmente ele estava muito afônico ontem, meio rouco, mas está aqui o Antônio Mota, do Partido Novo. Fala de você, Mota. Ô, Lano, antes de falar, tá, fica à vontade. Eu queria falar para você o seguinte, você sabe que eu me sinto em casa aqui. Claro, casa sua. Muito bem à vontade. Você sabe também que eu não costumo elevar o tom e partir para críticas e tudo, mas eu queria fazer uma colocação aqui que é uma crítica, mas é uma crítica para que todos os demais partidos, todos os candidatos, todos os cidadãos reflitam um pouquinho. Eu estive fazendo um levantamento ontem à noite e basicamente o seguinte, a gente pegou aqui, o que eu acho um absurdo isso aqui, tá? Mas fundo partidário, projetos de privilégios de político, como férias de 60 dias, auxílio moradia, verbas como cota parlamentar, verba de gabinete, viagens oficiais e renúncias fiscais diversas. Só isso vai dar a bagatela de 483 bilhões. 483 bilhões. Quantos eleitores nós somos no Brasil? 149... 150 milhões. 150 milhões. Significa que cada eleitor cidadão está pagando por isso R$ 3.224 por ano. Meu Deus. Ou seja, o dinheiro que poderia estar indo para educação, segurança, habitação, saúde, diversos outros projetos, está indo pelo ralo entre as nossas mãos. A gente fala aqui do fundão, que nós somos totalmente contra e que eu gostaria de deixar claro que somente o Partido Novo abriu mão desse absurdo que é o fundão eleitoral de 5 bi e que eu tenho ouvido, por que eu quero levar o protesto? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, mas eu não vou usar o fundão. Não é verdade, Lano, porque se o partido dele, se a pessoa for do Partido Novo, ok, ele não vai usar. Se ele for de qualquer outro partido no Brasil, ele pode até dizer que não está usando diretamente, porém o partido dele está usando, está fazendo materiais, está fazendo divulgação, está fazendo uma série de uso, e alguns até indevidos, desse recurso, e ele está sendo privilegiado. Então, não me venham com esse papo, eu estou meio nervoso, porque ontem chegou uma situação de que a pessoa ficou insistindo de que ele não vai usar o fundão. Ele vai usar, porque o partido dele está usando. Então, queria aqui registrar esse protesto, para que todo cidadão fique sabendo, ciente, de que por ano R$ 3.224 estão indo embora e que poderiam não estar indo embora se o cidadão tivesse a consciência de avaliar isso aqui e de optar por políticos que não querem utilizar esses recursos. É importante esse levantamento, até vou pedir a você depois que disponibilize para que coloquemos também no site aqui da Ramevale, porque os números nos assustam, todo dia, toda hora. Então, por ano, o Brasil, os 150 milhões de eleitores, os políticos gastam 400 e... Considerando todas essas verbas que eu falei aqui, 483 bilhões, falando de renúncias fiscais, isenções, fundão eleitoral, fundo partidário, isso para eles emendas secretas. Mamma mia. São 17 bilhões de emendas secretas. Muito dinheiro. E algumas coisas que a gente botou aqui, que é aquilo que o Novo defende, a redução do número de deputados. A gente trabalha para a redução do número de deputados. Esse projeto que a gente tem ideia de defender lá em Brasília, só ele causa uma redução desses valores que a gente falou de 526 milhões. Diminuiu o número de 503 para... Existe uma proposta que fala em 250, que é a proposta do Clodovil, que está parada lá no Congresso há muito tempo. O saudoso Clodovil. Exatamente. A metade seria, né? Reduzir pela metade a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados. Eu acho que estaria de bom tamanho. O Partido Novo é o único partido que quer o poder para devolver o poder ao cidadão. Ou seja, nós não temos apego ao poder. A gente quer estar em Brasília para fazer as coisas certas. E falando de projetos, de propostas, eu defendo uma proposta, Lano, permite que eu diga? Sim, claro. Eu defendo uma proposta que ela não é
bem divulgada, se ela não for bem divulgada, o cidadão vai dizer assim, mas esse cara quer acabar com a minha cidade. Não é que eu queira acabar com as cidades. É um projeto que a gente tem que ter critérios de avaliação e de manutenção de municípios que não se sustentam e que dependem quase que integralmente das transferências constitucionais, de transferências dos estados e da União, para que eles consigam sobreviver. E quando você fala que está transferindo para manter o município, mas legal, pelo menos está mantendo o município, está usando isso para pagar a saúde, para pagar a educação, para pagar zeladoria dos municípios. Não, a grande maioria desses recursos vão para manter o quê? Manter prefeitura, vice-prefeito, vice-prefeito, secretários, comissionados, Câmara de Vereadores, que todos os municípios têm no mínimo 9 vereadores no Brasil, secretários de município, e por aí vai. Isso é um absurdo, eu também tenho um levantamento sobre isso, e a gente tem ideia do seguinte, não é fechar o município, é dar a oportunidade ao município que ele aumente a sua arrecadação, aumente a sua receita, ou que ele reduza, mas reduza em áreas que não afetem o município. A ideia é que ele reduza em comissionados, em secretarias, em assessores, em coisas desse tipo, para se ajustar àquela receita própria que ele tem. Começando, então, pelas câmaras municipais. É uma ideia, tá? Depende de... Porque é de cima para baixo, né? A quantidade de assessores de um vereador corresponde a um percentual do deputado estadual que depende do deputado federal, do senador e assim por diante. Ou seja, fazer uma limpeza. Só que tem a regrinha, né, que os municípios menores, independente da população, podem ter até 9 vereadores. O caso de Borá, no interior de São Paulo, com 823 moradores tem 9 vereadores. Monteiro Lobato, aqui do nosso lado, pouco mais de 3 mil, tem 11 vereadores. Eu falo sempre, se você pegar cada vereador de Monteiro Lobato e colocar numa esquina, vai faltar esquina. Vai. A cidade não tem tanta esquina para tanto vereador. Jambeiro, idem. Se você chegar em Jambeiro, que é uma rua que entra e a mesma que sai, se você colocar um vereador em cada esquina, a partir do cemitério, quando você entra na cidade, primeiro é o cemitério, né? Se você colocar um vereador em cada esquina, vai faltar esquina. É o caso de Potim. Também, em Aparecida. Aparecida, ali colado, é uma continuação da rua de Aparecida. E o que é gozado, ganhando bem, né? Porque um vereador, ganha pouco, que 2, 3, 4 mil, de repente é o maior salário da cidade. É difícil a gente conseguir todas as informações, nós que, mesmo a gente que tem um pouquinho mais de noção, a gente não consegue acesso fácil a essas informações, mas vou te dizer aqui, os prefeitos de capitais, o que menos ganha são 17 mil reais. O que menos ganha. O menor salário, 17 mil. Dos prefeitos de capitais. Que, olha, é o salário de pouquíssimos brasileiros. Por quem tem um salário mínimo de 1.200 reais. 1.212 bruto, né? Então, assim, realmente, aí, só para você ter uma ideia aqui, pegando aquele projeto do Paulo Guedes, que ele queria fechar todos os municípios, que tivesse menos de 10% de arrecadação própria em relação às despesas, pegando esse projeto, que não é o que a gente pretende, mas aquele é um projeto muito mais radical, fecha de vez, a gente tinha 65 municípios que seriam fechados em São Paulo. Só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. A economia, portanto, de mais de 1.000 pendurados aí, vereadores, assessores. Nós estamos falando de 585 vereadores nesses 65 municípios, 65 prefeitos, 65 vice-prefeitos, secretários, comissionados e por aí vai. Os aspones. Considerando assim, um salário médio de um vereador, de prefeito, de vice-prefeito, por estimativas, a gente estaria falando de, nesses 65 municípios, uma economia de 158 milhões. Olha que coisa. Dinheiro que poderia ir para a saúde, educação, zeladoria segurança. Dessas cidades, segurança, guarda civil. Muito importante. Trabalhar com números é bom por isso, né? Que esclarece a população. Trabalhar com números é excelente. E o Novo sempre se pauta por fatos e dados, por números, por coisas, não por ideologia, não por eu gosto dele ou não gosto dele. A gente se pauta por fatos e dados. E um fato e dados
que você quiser saber também, eu vou deixar aqui para você depois. Ótimo. É sobre o fundão eleitoral. Vou repetir aqui para a população. Olha o que está indo para os partidos políticos esse ano, para fazerem campanha em 45 dias. União Brasil, do senhor Bivar, 782 milhões. 800 milhões para o Bivar. PT, 503 milhões. Nossa, MDB, 363 milhões. PSD, sabe, né? 349 milhões. Nossa, PP, 344 milhões. PSDB, 320 milhões. PL, do Bolsonaro, 288 milhões. PSB, 268 milhões. E aí vai reduzindo, e dentre todos os partidos, o único que devolveu, e já devolveu, 88 milhões foi o Partido Novo. O Partido Novo devolveu os 88 milhões que teria direito para o fundo eleitoral. E com um detalhe, alguns partidos fizeram a tal da federação. Por exemplo, PT junto com PCdoB e PV. Então a grana soma, né? Aqui tá os que fizeram a coligação e quanto que soma para cada um deles. Meu realmente Deus do céu. Um absurdo, Orlando. E assim, além de tudo isso, ainda tem, que a gente não quer nem tocar nesse assunto, mas ainda tem os desvios, ainda tem a baixa produtividade, porque você vai ver o número de projetos de leis eficientes apresentados, é quase nulo. Então, ou seja, você paga e paga muito para aquele cara que não te dá resultado. Luciana, cadê a Lu? Acho que ela saiu, não foi? Ô, Jodel, pega aí meu telefone, por favor, porque de repente alguém quer falar conosco aqui, eu tenho que ficar atento. A Lu foi ali na redação providenciar a religação também do nosso site. Quem está acompanhando o programa aí pelo rádio, viu, gente? A EDP Bandeirante atendeu um pedido nosso ontem e a EDP fez uma mudança lá no parque de transmissão. Então, creio que tenha melhorado bastante a propagação do nosso som, porque o 220 estava dando 190, 180, 200 volts. Agora, creio que tenha melhorado bastante, tá bom? Abraço para o Celso Messias, no Sapê, o Sol Nascente. Tive ontem à tarde batendo um papo com ele, com a Maura. Lá estava o Baiano também, aquela gente simpática, pedindo a regularização dos loteamentos, principalmente o Sol Nascente. Não dá para entender como a prefeitura está assustando a população. Tem gente, 3.100 imóveis na cidade que poderão ser derrubados a qualquer instante. 3.100 famílias. Dessas, em torno de 25, 30, só no Sapê. Ontem eu conversei com alguns que já estão notificados. Ô Antônio Mota, você que é candidato a deputado federal do Partido Novo, tem um vereador na cidade, não é? O Tomás Henrique. Eu vou dizer uma coisa, é amedrontador o clima das famílias trabalhadoras. Ontem eu vivi isso na pele no bairro Sol Nascente. A gente tem acompanhado junto com o Gilson Machado essa questão dos bairros irregulares, não são clandestinos, são irregulares, e a gente está, inclusive, já em fase final, no meu caso especificamente, de assinar e assumir um compromisso de trabalhar para a regularização desses bairros, estando eu lá em Brasília. Apesar de que é uma questão municipal, mas a interferência de um deputado federal pode ajudar e muito a regularização desses bairros. Colocação de água pode ser otimizada, energia e por aí vai. São muitos bairros, o Gilson Machado tem toda essa informação. A gente já foi, inclusive, lá no Canidu, Avaí, Águas de Canidu, visitar com o Gilson. E, sim, nós vamos assumir também um compromisso de trabalhar pela regularização desses loteamentos. O que você já pesquisou e qual é a tranquilidade que você possa passar para quem mora num loteamento que busca regularização? O que você já pesquisou e se é possível entrar num acordo? A lei, dizem que o Bolsonaro assinou uma lei que não pode derrubar a casa de ninguém, que tem que regularizar. O Tarcísio de Freitas falou sobre isso no debate, que tem que manter a pessoa no lugar que ela já está, dando-lhe condição de sobrevivência. No debate domingo, até anotei isso, porque foi fala do Tarcísio.
que você pode tranquilizar a população que mora nesses bairros que pedem regularização, ô Mota? Todos os bairros irregulares, que são pessoas trabalhadoras que adquiriram esses imóveis na boa-fé, podem ficar tranquilos que eu irei trabalhar para que a gente, primeiro, pare com todas as demolições, como vem ocorrendo em São José. Segundo, trabalhe junto ao Ministério Público, município e outras entidades como EDP, Sabesp, para que a gente consiga a regularização. E o Partido Novo foi o pioneiro nisso, lá em Joinville, onde o prefeito é do Partido Novo. A gente conseguiu, em menos de 2 anos que a prefeitura está lá, assumiu, foi em 2020 que assumiu, a gente conseguiu muitas regularizações numa coisa conjunta, não é só o município, não é só o Ministério Público, não é só o vereador da cidade. É um trabalho conjunto para todos unirem forças, esquecerem as siglas partidárias e conseguirem regularizar esses bairros. Isso é uma questão de dignidade para essas pessoas que estão ali morando e que querem simplesmente ter a sua oportunidade de permanecer nos seus lares. Mandar um abraço para o Ervino, está acompanhando o programa, morador aqui da região central. Também a Adriana, nossa ouvinte, que mora no bairro de São Dimas. Sou vizinha aqui da Catedral, todo dia ouço o Radar Noticioso. E parabéns pelo programa, dando espaço a todos os candidatos. Obrigado também à dona Marlene, no Jardim Maringá. Lano Brito, pelo amor de Deus, peça para minha vizinha, só que tem que colocar o endereço aqui, dona Marlene. A cachorra da minha vizinha late a noite inteira, incomoda todo mundo aqui do condomínio. Então, dona Marlene, aí ela coloca aqui, ó, Rua Serimbura, mas não pôs o número, né? Será que é no Vila Romana? De repente, por que não, né? Bacana também, sabe como é que é? Tem que cuidar bem do cachorrinho, para não ficar incomodando a vizinhança. Também está conosco, acompanhando o programa, o Pedro Novaes, de Jacareí, desejando boa sorte nessa empreitada, viu, Mota? Dizendo Obrigado, que Pedro. É preciso mostrar, escancarar, como você fez agora, mostrando para a população o quanto custa a classe política no Brasil. E isso é apenas uma pequena amostra. A pequeniníssima, pequena. A população, essa é uma coisa que a gente defende, transparência. Todos do Partido Novo, e eu não serei diferente, estando em Brasília, vão abrir as portas para que a população tenha ciência do que acontece lá em Brasília. Eu fui 3 vezes a Brasília já visitar os gabinetes, assistir às sessões, e você, às vezes, fica espantado de falar assim, não acredito que estejamos... A Ilha da Fantasia. Muito mais do que isso. O rótulo é muito... E lá não tem o tatu, né, da Ilha da Fantasia. Exatamente. Eu conheço Brasília de há muito, né, da minha infância, quando garoto ainda, viajava para lá, vou sempre a Brasília. Gente, é um outro... Olha, aquele eixão, né? Aquele centrão de Brasília é outro mundo. Quem não conhece deveria conhecê-la, porque é fora do contexto, né? Eu acho que a pessoa deveria estar preparada e encarar como um turismo de comédia. De comédia, turismo de comédia. Turismo de comédia. Aí a pessoa não vai se decepcionar, porque se ela for lá pensando de maneira séria, responsável, ela vai se decepcionar. E o Júlio, que é meu colega jornalista, mora lá em Brasília, quando de repente o tempo nublado, vem aquela nuvem, e Deus mandou a lona para o circo. Ele diz que é um circo, e quando aquela nuvem, né, deixa Brasília... Tem pessoas boas lá, né? Mas claro, são a minoria. São a minoria. Até porque o trabalhador que vive tanto em Brasília quanto são 32 cidades no entorno de Brasília, né? O Distrito Federal tem hoje mais 30 e tantos municípios, é gente trabalhadora, gente aguerrida que vai buscar o sustento. Agora, é uma ilha da fantasia como um todo. Porque o que Brasília produz? Produz, a gente já sabe o que tem produzido nos últimos anos, né? Corrupção, desmandos, favorecimentos para amigos do rei, é o que tem produzido em Brasília, né? Aliás, o Estado, de uma maneira geral, o Estado não produz nada. Quem produz somos nós, cidadãos. Nós é que trabalhamos, nós que geramos emprego e renda. O Estado só se beneficia dos nossos impostos para manter a estrutura. Então, para que ter um Estado
tão gastador como o que a gente tem no Brasil. Dona Inês está lhe perguntando aqui, moradora do Galo Branco, em Eugênio de Melo, quem é o Mota? Ô, dona Inês, obrigado. Eu tive no Galo Branco semana agora passada com o meu amigo Velson, que é um apoiador que mora lá. Lá a gente conheceu o Adi Jefferson e o Jefferson, 2 moradores da região. Tivemos ali na pracinha batendo um papo com o pessoal. O Antônio Mota é uma pessoa que em 2016 para 2017, começou a ficar indignado com essas coisas que via, mas eu não sabia da missa um terço. Ou seja, eu não sabia de detalhes como esse. Eu ficava indignado, mas não sabia nem o pouco que eu já sei hoje. E aí, nessa época, eu comecei a me mobilizar para que a gente saísse dessa indignação e fosse para a ação. Eu comecei a pensar, eu tenho que contribuir de alguma forma. O Antônio Mota tem 60 anos de idade, 38 anos de atividade profissional, trabalhei até 2021 na iniciativa privada, sempre na área comercial, como gerente comercial, em grandes empresas, em grandes grupos. Fui empreendedor por 3 anos, sou casado há 33 anos, tenho uma filha de 27 anos, minha esposa é assistente social, trabalha 20 anos na General Motors de São José, minha filha é arquiteta formada, mora em São Paulo, trabalha em São Paulo. Eu sou formado em economia, tenho MBA em gestão empresarial e nos últimos 2, 3 anos eu venho me preparando com políticas públicas. Eu venho fazendo cursos, qualificação, para estar apto a prestar um serviço de qualidade à população. Esse é o Antônio Mota. Venho de uma família simples, meu avô era vendedor lá no Rio de Janeiro. Eu moro em São José há 36 anos. Eu sou carioca, nasci no Rio, mas moro em São José há 36 anos. Meu avô era vendedor de sapato, numa loja de sapato lá no Mercadão Municipal de Madureira. Opa! Mas meu avô sempre bateu na tecla de que você tinha que trabalhar e estudar. Nunca parar de estudar. Meu pai assim o fez, conseguiu se formar em Direito, mas ele se formou em Direito quando eu já era nascido. Ele já tinha 39 para 40 anos, porque a dificuldade era grande na época. Teve que ter bolsa, aquelas coisas todas para conseguir se formar, se formou em Direito e manteve esse legado de transmitir para os filhos a questão do trabalho e do estudo. E assim foi feito comigo. Eu comecei a trabalhar cedo também, depois eu comecei a estudar, consegui me formei com 27 anos também, já não era tão novinho, fiz o meu MBA e já trabalhando em paralelo, né? Então, esse é o Antônio Mota. Hoje está aposentado? Eu não pedi aposentadoria ainda, porque essa questão de poderia pedir, né? Já tenho tempo e idade suficiente, né, para solicitar, mas ainda não pedi, porque essa correria aqui de política, eu quero primeiro esperar passar essa etapa que eu estou vivendo, para me dedicar a fundo, porque a aposentadoria sempre dá trabalho, né? Você dá a entrada, aí eles pedem isso, pedem aquilo, recurso, e vai não sei o que. É uma via sacra. Eu não quero ficar me preocupando muito com isso agora, então ainda não estou aposentado, mas já poderia estar, né? Muito bem. Antônio Mota, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Tem aqui também um recado que vem do Paulo Souza, nosso ouvinte do Jardim Morumbi. Obrigado pelas palavras, viu, Paulo? Dizendo o seguinte: olha, precisamos de gente decente na política. É inaceitável que esses números sejam colocados dessa maneira, que assusta mesmo, né? Mas tem que colocar. Eu acho, viu, Paulo? Se você me permite fazer uma observação, números mostram quanto o eleitor precisa escolher o menos ruim. Se você acha que ninguém presta, que é muito comum, político não presta, escolha então o menos ruim. Se você encontrar o bom, ou analisando na sua comunidade, na sua cidade, que alguém merece o seu voto, procure conhecer, saber, porque não dá para escancarar de uma maneira como essa. Cada eleitor brasileiro gasta R$ 3.224 por ano para manter o nosso Congresso Nacional, manter os nossos políticos. Está aqui os números. Aqui, ó. Vou deixar com você essa folha. Na verdade, as verbas que eu considerei, né, inclusive renúncias fiscais. O paletó, o celular, o motorista. Não está aqui. Não está aqui ainda. Ainda não? Está sim. Está sendo dentro da verba de gabinete. De gabinete? Isso, está aqui. Então, mas não, aqui, ó, 483 milhões. Bilhões. Bilhões, meio trilhão. E vamos falar um negócio. Se você quisesse só considerar o fundão eleitoral e as emendas
secretas, as famosas emendas secretas. Isso é só do Congresso Nacional, Mota? Não. Ou aí está incluído vereadores, tudo? Não, aqui está incluído a redução do número de deputados e a redução do número de deputados e a economia desses deputados com essas verbas. Ou seja, o parâmetro o Partido Novo gastou em média com essas verbas de cota parlamentar e verba de gabinete, o Partido Novo gastou em média R$755 mil em 2021. O Partido Novo. A maioria dos demais parlamentares gastaram, em média, 1.600.000. 1.600.000. Então, considerando essas reduções todas. Muito bem. É uma estimativa de algo que poderia ser feito, né? Bom, como o tempo ruge, já vou conversar também com o Ricardo Galvão, que é candidato a deputado federal e vai conversar conosco também, ex-diretor do INPE. Mota, algo mais para fechar nossa conversa aí? Porque eu vou convidá-lo muitas outras vezes para estar aqui no programa. Inclusive, vamos travar um debate entre você e outros candidatos que pleiteiam mudar para Brasília. Fechado, eu estou à disposição. É só a gente marcar e eu estou aqui de corpo e alma. Tem alguma coisa assim? Como eu falei que nós do Partido Novo não usamos nada dos recursos do fundão eleitoral, a gente necessita que as pessoas ajudem a gente como voluntários ou que façam doações, o que é permitido hoje pela Justiça Eleitoral, você pedir doações. Desde maio, você podia usar a vaquinha eleitoral e, a partir de agora, você já pode pedir depósito, doações na sua conta corrente de campanha. E aí eu queria mostrar aqui, se pegar na câmera, esse QR Code, também pode falar comigo que eu passo esse QR Code. Esse QR Code é para quem quiser fazer qualquer valor de doação para a sua campanha. Para a nossa campanha. Tá. E você tem um número de um Pix para poder passar? Tenho. O Pix é o número do CNPJ de campanha. É 47... Ô, Herbert, anota aí, por favor. 47339-158-1000 ao contrário, 54. Eu vou pedir depois que você passe ali por escrito para o Herbert, para ele poder frisar na tela do radar noticioso aqui da Rame Valley, que fica também no site. Então, quem quiser contribuir, colaborar com a campanha do Antônio Mota, legal, tá? Contribuição eleitoral legal, através do CNPJ da campanha. Isso. Ou a vaquinha eleitoral, né? No Quero Apoiar /AntônioMota.novo é a minha vaquinha eleitoral do Quero Apoiar. Depois eu deixo as duas aí. Ótimo, com ele para colocar. Lembrando, né? Essas doações são legais, de pessoa física, só permite-se pessoa física, e limitada a 10% do ganho da pessoa no ano anterior. Isso é o que diz a legislação e a gente cumpre estritamente o que diz a legislação. E quem quiser falar diretamente comigo, além das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, AntônioMota.novo, ou no meus WhatsApp, tem 3 WhatsApp. Fala um mais popular. O mais popular, digamos assim, que é o da assessoria, é o 12-99679-3012. 99679-3012. Isso. Agora tem o meu pessoal. Se a pessoa quiser falar comigo, muitas vezes eu estou na rua, não consigo atender. Mas o meu pessoal é 12-99125-9584. Muito bem. Deixa também com o Herbert, ele frisa tudo isso na tela. Vamos abrir um banner no nosso site. Para cada candidato que vier aqui, nós vamos abrir um bannerzinho, viu, Herbert? Um ícone na tela do Rame Valley. Eu quero saber quem é candidato a deputado federal. Vamos abrir uma pasta com todos os candidatos a deputado federal da cidade e região, assim como também dos estaduais e etc. Só mais uma coisinha que você falou agora, eu lembrei bem. É super importante essa campanha que a Associação Comercial tem feito a respeito do voto regional. A gente, em 2018, não vou citar nomes aqui, mas São José dos Campos e o Vale, de uma maneira geral, poderiam eleger, esse ano podem eleger até algo em torno de 7 deputados federais. E em 2018, o Vale, especialmente São José dos Campos, deu muitos votos para pessoas que não sabem nem aonde fica São José dos Campos. Tiririca e Companhia Limitada. Eu não quero citar o nome, mas tem outros. Tem pelo menos uns 6 ou 7 aí que nunca... Que não sabe nem onde é a cidade. Onde é a cidade. Muito bem, conversei aqui com Antônio Mota, candidato a deputado federal pelo Partido Novo, e quem quiser conhecê-lo melhor, a partir de hoje colocaremos as suas informações no ramevale.com.br e, claro,
teremos muitos outros encontros até o pleito, quando a Justiça permitir que as rádios, as emissoras oficiais possam entrevistar os candidatos. Nós vamos a um breve intervalo. Mota, obrigado pela gentileza aí mais uma vez. Eu é que agradeço, Orlando. Eu me sinto aqui muito bem nesse programa, bem à vontade, bem tranquilo. Gostaria de que a população prestasse atenção, não só no Mota, né, mas em todos os candidatos, todos aqueles que pretendem estar em Brasília e que defendam essas ideias. Perfeito. Que o dinheiro seja economizado e que vá para a área certa, para a saúde, educação, segurança e zeladoria das cidades e coisas similares. Obrigado, Orlando. Fique à vontade aqui no estúdio. Já eu vou conversar com o Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, depois com o Eduardo Stanelles, que é ex-comandante da Polícia Militar, foi candidato a prefeito em Caraguatatuba e também é candidato a deputado federal. Então hoje seriam 4, mas o Cury justificou a ausência por conta da situação da garganta, tá afônico. Vamos remarcar também a vinda do deputado federal Eduardo Cury, que pleiteia a reeleição. Democraticamente, o programa abre espaço para todos, e inclusive para você, ouvinte, que é a razão maior do nosso trabalho. Quer dar pitaco, quer criticar, sugerir, agradecer, fique à vontade. Nosso WhatsApp é o 3042-2040 e o e-mail radioam1290@ramevale.com.br e em todas as plataformas aí, tá bom? Voltaremos já.